Olá, eu quero trazer uma reflexão hoje para mudanças de decretos de Deus. Aprendemos que quando Deus fala, cala-se diante dele toda a terra, isso é uma verdade absoluta. Quando Deus determina, assim será. Quando Deus estabelece um decreto, certamente ele acontecerá. Mas eu quero dizer para você que o próprio Deus muda os seus decretos. Determinadas circunstâncias fazem com que o decreto mude, o decreto de Deus. E aí ele muda a palavra dele, ele muda a sentença dele. Nós temos alguns exemplos bíblicos e eu quero trazer 2 exemplos para a sua reflexão. O primeiro exemplo é o sacrifício de Isaac. Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho, do seu único filho. Abraão não titubeou. Ele não teve nenhum tipo de resistência para um pedido de Deus que parecia absurdo, matar um filho, um sacrifício humano, na verdade. No Velho Testamento, nos rituais, os animais eram sacrificados, inocentes animais para a remissão de pecados de homens. Mas quando chega para Abraão, Deus não pede sacrifício de animais. Nem havia ainda a instrução de Deus para os rituais do templo, Deus ainda não havia manifestado-se no Monte Sinai para falar o que ele queria. Mas ele falava com Abraão e ele pede para Abraão a morte de Isaac. E Abraão obedece. Abraão prepara o cutelo, leva o seu filho Isaac e vai até o Monte Moriá. Prepara lenha. E quase no momento em que ele iria sacrificar Isaac, nos minutos finais, Deus muda o decreto. Deus fala, não mate. A primeira palavra de Deus era mate, mate. A palavra de Deus era, ofereça o teu filho em sacrifício, mate o menino Isaac. Mas quando Abraão está com a mão levantada, prestes a descer com o cutelo para fazer o sacrifício, ele escuta a voz de Deus dizendo, não mate, não mate. Não me negaste o teu filho, o teu único filho, e por que obedeceste? Eu não quero que você mate mais Isaac. Então veja bem, se Abraão tivesse ouvidos para ouvir apenas a primeira palavra, mate, e não tivesse ouvidos sensíveis para ouvir a segunda palavra, Deus mudando um decreto que havia dado um pouco antes, Abraão teria sacrificado desnecessariamente seu filho Isaac. Tem outro episódio bíblico que eu quero trazer à tua memória, o rei Ezequias. O rei Ezequias recebeu um decreto de morte. O profeta Isaías é o profeta usado por Deus, que é o porta-voz do decreto. E o decreto é, arrume a sua casa que você vai morrer. Arrume a sua casa que você vai morrer. Ezequias estava doente, uma enfermidade para a morte. E Deus avisa que a morte vai chegar. Arrume sua casa que você vai morrer já é um benefício muito grande de Deus. Você saber o dia da sua morte, saber que precisa consertar alguma coisa e tem tempo para consertar. Só que ao receber esse decreto, o rei Ezequias não se conformou com ele. O rei Ezequias virou o rosto e foi orar. O profeta deu o decreto e partiu. Deu o decreto e saiu daquele lugar. Mas o rei foi orar e o rei trouxe a memória de Deus. Lógico que Deus sabe de tudo. Quando falamos trouxe a memória de Deus, é um sentido figurado, falou com Deus, justificou-se diante de Deus, mostrou-se para Deus. E ele falou para Deus, eu tenho te servido com retidão, eu tenho feito o que é justo diante do Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Ele reivindicou de Deus, que Deus lembrasse de tudo aquilo que ele era e que ele tinha feito na sua vida diante de Deus. E Deus mudou o decreto. O profeta já estava a caminho da sua casa e Deus fala para o profeta, volta, volta. E diz para Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos. E o profeta volta e fala o que Deus falou. Eu estou te dando 2 exemplos bíblicos de Deus mudando a sua decisão. De Deus mudando a história, de Deus mudando decretos para tirar a morte e dar a vida. Deus estabelecendo decretos de vida
depois de estabelecer decretos de morte. O que isso significa para mim e para você? Significa que nós não temos que nos conformar com decretos de morte. Às vezes o decreto de morte vem pela boca do inimigo mesmo. O inimigo é perito em estabelecer decretos de morte. Ele é perito em estabelecer decretos de derrota, decretos de fracasso. Nós não temos que nos conformar com isso. Não temos absolutamente que nos conformar com decretos que vêm para aniquilar nossa história. Mas os dois decretos aí não são da boca do inimigo, são decretos do próprio Deus. E Deus está dizendo que vai exterminar vidas. Mas Deus muda o decreto. Então eu também, mesmo tendo conhecimento de que o decreto vem da parte de Deus, eu posso reivindicar e chorar que o decreto seja mudado. Você que está me ouvindo e que vai me ouvir, porque esse vídeo vai ficar rodando muito tempo no YouTube, talvez tenha sobre a sua vida um decreto de morte. Uma enfermidade grave, incurável, uma perda muito grande. E você já se rendeu a esse decreto. Já deu por resolvido. Eu quero que você se levante. E como Ezequias, você vá para Deus e traz à memória de Deus aquilo que você já fez, aquilo que você tem feito, e peça para Deus mudar o decreto. Pastor, eu não fiz nada que eu possa reivindicar diante de Deus uma mudança de decreto, mas você pode fazer um compromisso com Ele de começar a fazer o certo. Pedir oportunidade a Ele: Senhor, muda o decreto para que eu tenha oportunidade de andar nos teus caminhos com retidão. Muda o decreto para que eu possa servir o Senhor com retidão. E eu quero que não se conforme com os decretos de impossibilidade, com os decretos de derrota, com os decretos de perdas inexoráveis. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é o Deus que tem o controle da sua vida. E Ele pode mudar o decreto. A última palavra ainda não foi dada, não acabou, a vida não terminou. A história não chegou ao fim. Então reivindique de Deus um novo decreto. Peça a Ele um novo decreto e pode haver a virada na sua história que você está precisando. Essa é a palavra. Em nome de Jesus eu abençoo, em nome de Jesus eu profetizo que vai haver a virada que você está precisando. Deus abençoe.